Olá, eu sou o Henrique e atualmente existe mais uma certeza na vida além da morte dos impostos, que é o Vale a Pena Ver de Novo Tênis 1 Minuto nas tardes de sábado. Hoje apresentando os melhores tênis de corrida da Fila em 2026. Nos últimos anos, a Fila não fez grandes lançamentos midiáticos nesse mercado, apesar de ter mantido uma presença consistente. Mas isso foi até o início desse ano, quando a marca revelou a franquia Skyphone, com o Aero e o Speed Rocker, que ela enviou para todo mundo menos para mim. E são muito bons. Para esse Vale a Pena Ver de Novo, eu separei 6 modelos em ordem cronológica. O Fila Float Maxi 2 Pro, o Fila Racer Speed Zone, o Fila Racer Carbon 3, o Fila KR7 Pro, o Fila Aero Skyphone e o Fila Speed Rocker Skyphone. Reveja. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Fila... Como é que é? É o Fila Float Maxi 2 Pro. Há 2 anos, a Fila lançou o Float Maxi, de alto amortecimento e que teve uma boa avaliação aqui no canal. Mais tarde lançou o Float Maxi Lite, que eu acho que foi um acidente de percurso, pois nunca mais se falou no pobrezinho. Agora surgiu com o Float Maxi 2 Pro, com uma geometria mais propulsiva e turbinado com uma placa de carbono que o deixou um pouco mais pesado. E é muito bom, viu? Visualmente ele não difere muito da versão 1, mas quando você corre com um pé de cada, percebe uma boa evolução. Inclusive me lembrou o New Balance Super Comp Trainer 2, e isso é coisa pra caramba. E ainda vem com uma simpática caixa mostrando todo o raio-x do modelo. Levou nota 7,5 em ajuste, pois é ajuste Fila, que ainda precisa de algumas correções, e não precisa comprar um número maior. E nota 8,5 em conforto e amortecimento. Essa espuma Float Mais, que é diferente da espuma do Racer Carbon 2, é campeã. Eu dei nota 8 em experiência de corrida, que é confortável, muito responsiva e surpreendentemente estável para um tênis desse tamanho. Isso não é uma nota mais alta porque ele é um pouco quente e pesado, mas são coisas que dá para melhorar no futuro. Ele está com toda uma cara de tênis de corrida bom, então eu dei nota 8 em estilo. O preço de R$ 850 no Pix é realmente muito alto, mas mesmo assim eu dei nota 8 em custo-benefício. Eu estou comparando com o Super Trainer da New Balance, que custa o dobro disso. E eu já estou me coçando para fazer um fight dele contra o Corre Supra. E usando a minha metodologia de média ponderada que ajudou a pegar aqueles fugitivos de Mossoró, chegamos a uma ótima nota final de 8,1 para o Fila Float Maxi 2 Pro. Essa semana de covers começa com Guns N' Roses tocando uma música do Bob Dylan, que muita gente acha que é do Jimi Hendrix ou do próprio Guns. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Fila Racer Speed Zone. Depois de um breve hiato, a Fila retomou seu surto de lançamentos, que recentemente contou com 2 ótimos modelos da linha Float, o Maxi 2 e o Maxi 2 Pro. Ela agora se volta para a linha Racer com o Speed Zone, um tênis versátil com peso e dimensões ideais para um faz-tudo decente. Com quase 40 mm de altura de entressola da boa espuma Speed Tech, eu gostei bastante do desempenho em geral, incluindo um satisfatório grip do solado. E se teve evento de lançamento do Speed Zone, a Fila não me mandou nenhum "Oi sumido". Por curiosidade, eu fiz uma corrida comparativa com o Float Maxi 2 e fiquei meio what the fuck, pois notei pouca diferença na experiência de corrida entre os 2 modelos. What the fuck? O ajuste é muito bom e levou uma nota 8. O sistema de amarração permite um ótimo lockdown,
mas você é meio que obrigado por design a usar o furo extra. O conforto e amortecimento é excelente, nota 8,5. A boa espuma Speedtech assegura uma passada suave e macia. Com isso, a experiência de corrida revelou-se agradável e responsiva. Não esquenta e não é prejudicada pelo peso um pouquinho elevado. Nota 8. Mas esse visual de sorvete de pistache sobre um colchão de leite moça não me convenceu totalmente. Nota 7,5 em estilo. R$600 é um preço meio... ok. Mas é bom lembrar que o Maxi 2 já está em 500. Nota 7,5 em custo-benefício. Conclusão, se você já tem o Float Maxi 2, comprar o Racer Speed Zone me parece redundante. Mas caso contrário, ele é uma ótima opção. E usando a minha metodologia de média ponderada, que também não previu esses incêndios no interior de São Paulo, chegamos a uma nota final muito boa, de 7,9, para o Fila Racer Speed Zone. São músicas de 1979, 5 anos antes de eu nascer. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Fila Racer Carbon 3. Esse eu ganhei. Fila e Olímpicos estão mesmo numa briga de foice, lançando os seus melhores modelos na mesma semana. Eu já testei aqui no canal todas as versões do Carbon. O Racer Carbon 1, o Racer Carbon 3 e o Racer Carbon 2. E confesso que nunca fiquei muito entusiasmado. Agora eu acho que a Fila encontrou a luz. Ou encontrou o caminho da luz. A versão 3 vem com 35 mm de altura de entressola e uma ótima versão da espuma Speedtech, que me lembrou muito a Puma Nitro. Vem também com uma placa de carbono full, mas um peso um pouco elevado para um super tênis de competição, 255 gramas no tamanho 42. Aí fica parecendo o Super Trainer. Tem orelhinha bem bonitinha na parte de trás, ponto para as meninas. O ajuste é muito bom, nota 8. Ele tem cadarços serrilhados que facilitam o lockdown e escorrega um pouquinho no calcanhar, mas manda bem. Eu acho que já está no tamanho certinho, não compraria um número maior não. Essa Speedtech está mesmo muito boa, deixa o Racer Carbon bem confortável e com cara de quem vai durar. Nota 9 em conforto e amortecimento. A experiência de corrida está bem melhor que a dos seus antecessores, nota 8. É estável e muito responsiva, mas você sente o peso por conta desse cabedal todo estofado. Precisa emagrecer uns 20% aí. Essa programação visual está lindíssima. É só colocar umas letras gigantes no tênis que eu já acho o mais bonito da festa. Nota 9 em estilo. Mas esse preço de R$ 1.500 não faz muito sentido. Além de estar mais caro que seu concorrente, o Corre Supra 2, está no mesmo nível do Deviate Nitro Elite 3, que é mais leve e, na minha visão, um pouco melhor. Nota 6,5 em custo-benefício. Além do peso, o preço precisa cair aí uns 20%. E usando a minha implacável metodologia de média ponderada, chegamos a uma ótima nota final de 8,0 para o Fila Racer Carbon 3. E eu vou manter a nota emocional em 8,0. Mais do que isso, só depois do Ozempic. Isso aí também é The Black Rose. Não aguento mais The Black Rose. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Fila KR7 Pro. Eu acompanho a franquia KR da Fila desde o KR5, passando pelo KR6 e pelo KR6 Frame, que é o KR6.
E nesse ponto a marca tem meu respeito e admiração, pois esse aqui é o único tênis de corrida projetado para treinos de velocidade que não custa o equivalente a um carro médio. No caso do KR7 Pro, a Fila fez exatamente o que a Nike fez com o Streakfly 2. Colocou uma placa de carbono e ainda conseguiu reduzir o peso em relação à versão anterior. Com 26 mm de altura de entressola e um drop de 6, o KR7 Pro conta com um grande trunfo, que é a ótima espuma Speedtech, a mesma do Fila Racer Speed Zone. Seu peso no tamanho 42 é de apenas 175 gramas, 5 gramas a menos que o Fila KR6 Frame. Para minha alegria, ele vem com uma preciosa orelhinha na parte de trás. E o solado Evergrip, semelhante ao do Speed Zone, garante uma boa durabilidade. Bônus points para esse Fila gigante grafitado na sola, que eu achei bem bonito. O ajuste é bom, nota 7,5. O que não é bom são esses cadarços serrilhados mais compridos do que Fila no aeroporto de Congonhas por causa da exigência do zip lock. Recomendo usar o furo extra. Um número a mais é recomendável, pois o espaço para os dedos ficou um pouco justo demais. Conforto e amortecimento não é o foco do modelo, nota 7,5. Apesar da boa interação da espuma Speedtech com a placa de carbono, ele não é exatamente um tênis de amortecimento. Só que a experiência de corrida surpreendeu e levou uma nota 9. Estável e macio, a propulsão gerada pelo conjunto placa-espuma é exatamente a necessária para um ótimo tênis para treinos de velocidade. Eu gostei bastante. Inclusive, corri alguns quilômetros com um pé no KR7 Pro e outro no Streakfly 2. E olha, a diferença não é muito grande, não. Arrasou. Eu gostei dessa programação visual e ainda tem um que é branco e azul que é ainda mais bonito. Nota 8 em estilo. O preço de R$ 700 não é baixo, mas considerando o que o modelo entrega, levou uma nota 8 em custo-benefício. Lembrando que o Nike Streakfly 2 custa R$ 1.500, o que é mais que o dobro. E usando a minha metodologia de média ponderada que previu a vitória do Mengão, mas não previu a maior goleada dos pontos corridos, chegamos a uma nota final poderosa de 8,1, que eu vou manter como nota emocional para o Fila KR7 Pro. Selo de aprovação nele. Essa música Be My Baby, cantada pelas Ronettes, de 63, influenciou tanta gente que é considerada o marco zero da música pop. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Fila Aero Skyfoam. A Fila é uma empresa que fatura 4 bilhões de dólares por ano no mundo todo, sem considerar a China, porque na China a Fila é controlada pela ANTA e fatura naquele país outros 4 bilhões de dólares anuais. No Brasil é uma marca conhecida desde os anos 70, quando patrocinava a lenda do tênis Bjorn Borg. Mas no mundo da corrida ela não tem sido muito ativa nos últimos 2 anos. Em 2024, ela lançou o Maxi 2 e o Maxi 2 Pro, além do ótimo Racer Speed Zone. Ano passado foi a vez do Racer Carbon 3 e do KR7 Pro, além de alguns modelos de entrada, como o Speed Light, o Maxi Light, o Inclusion e o Endurance. Esse ano a marca inovou com o Speed Rocker Skyfoam, um tênis que antes do lançamento ela enviou para todo mundo testar. Todo mundo menos eu, é claro. Pois assim como a Olímpicos, a Fila deve me considerar pouco relevante. Logo em seguida lançou o Aero Skyfoam, que é uma versão Redux mais simples do Speed Rocker. O Aero tem um perfil de Daily Trainer com viés de velocidade. São 36 mm de altura de entressola e um drop de 8, com um peso relativamente baixo de 250 gramas no tamanho 42.
A geometria rocker do Aero é um pouco menos acentuada do que no Speed Rocker, e a nova espuma Skyfoam é um mix entre EVA e TPE. Pelo menos a fila não decepcionou e incluiu a orelhinha na parte de trás. Aleluia, irmão! O solado conta com a borracha Evergrip de proteção, mas ainda deixa muita espuma exposta diretamente ao solo. Gostei do ajuste, nota 8. Ele vem com cadarços serrilhados, mas acabei tendo que usar o furo extra para resolver o problema de escorregão no calcanhar. Resolveu. E aqui é numeração normal e o melhor do carnaval. Não precisa comprar um número maior, não. O conforto e amortecimento é muito bom, nota 8. Essa nova espuma Skyfoam é bem equilibrada em termos de conforto e maciez, proporcionando um amortecimento satisfatório. A experiência de corrida também merece aplausos, nota 8. Com boa estabilidade e um conforto adequado, o Aero Skyfoam carrega uma propulsão eficiente, resultado da boa resposta da espuma combinada com uma geometria bem desenhada. E o cabedal é fresquinho, não vai aquecer seus pezinhos. A programação visual é um pouco tímida, poderia ter ousado mais. Mas ainda assim é bonito, nota 7,5 em estilo. Ele foi lançado por R$600, mas já caiu para 500, talvez para ficar mais próximo do Racer Speed Zone, que está em torno de 400. Nota 7,5 em custo-benefício. E usando a minha rejeitada metodologia de média ponderada, chegamos a uma nota final muito boa de 7,9, que eu mantive como nota emocional para o Fila Racer Skyfoam, que eu comprei. A semana Depeche Mode continua com I Just Can't Get Enough, uma música que já tem 45 anos. Olá, eu sou o Henrique e esse aqui é o Fila Speed Rocker Skyfoam, que eu comprei. Baby, you can show me how to love. I'm going through withdrawals. We don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, let's go. I look around and since city's cold and empty. Vamos mapear a linha de tênis de corrida da Fila em 2026? Vamos. A Fila divide seus tênis em 3 grupos básicos. O primeiro, que eu chamo de independentes, é composto pelos modelos de entrada, como o Inclusion, o Maximus, o Duality, o Speedlight, o Endurance, o Maxi Light e mais alguns. Tem um solitário que não se encaixa em grupo nenhum, o Fila KR7 Pro, o modelo de velocidade da marca. E se não me engano, tem mais 2 tênis para corrida em trilha. O segundo grupo é o Float, que prioriza conforto e amortecimento. Atualmente tem o Float Prime, o Float Flux, o Float Elite, o Float Maxi Light, o Float Maxi e o Float Maxi Pro. E finalmente tem o grupo Racer, dos modelos de performance, e que é o natural centro de atenções da linha. Hoje estão disponíveis o Racer Fast Pace, o Racer T2 Extreme, o Racer Curve, o Racer Comet, o Racer Carbon e o melhor tênis de corrida da marca, na minha opinião, o Fila Racer Speed Zone. Esse ano a Fila inovou com o lançamento de um 4º grupo, o Skyfoam, composto por enquanto apenas pelo Aero Skyfoam e pelo Speed Rocker Skyfoam, que ela enviou para todo mundo menos para mim. O Speed Rocker Skyfoam é a versão mais encorpada do Aero Skyfoam. Vem com 39 mm de altura de entressola e um drop de 6, e inclui uma peça de espuma Skyfoam bem mais macia no centro da entressola, de modo a facilitar a passada no médio pé. Além disso, a geometria Rocker é mais agressiva que a do Aero, e pesa praticamente a mesma coisa, 260 gramas no tamanho 42. O consagrado é tão bom que vem com a orelhinha na parte de trás, olha aí que fera! Essa borracha do solado da Fila é bem boa, mas deixa a parte mais macia da entressola exposta ao solo. Não gostei não. Esse aqui é mais um que sofre da síndrome de Rapunzel, com cadarços desnecessariamente longos. Pelo menos são serrilhados e promovem um bom lockdown. Nota 8 em ajuste. E não precisa comprar um número maior, ele é um true to size.
que em tradução livre significa fiel ao tamanho. Conforto e amortecimento também mereceu uma nota 8. O Speed Rocker aqui possui uma maciez muito agradável e pode ser utilizado tranquilamente em distâncias longas com bom amortecimento. E foi na experiência de corrida que o abençoado aqui mostrou ao que veio, nota 8,5. A combinação de uma geometria rocker bem executada com a resposta da espuma Skyfoam resulta numa propulsão acima da média. É confortável e respirável, só peca um pouco na estabilidade. No geral, é um tênis de corrida muito bom. Eu fiquei indefinido em relação à programação visual e ainda não cheguei à conclusão se é um tênis bonito ou não é. Assim, dei nota 7,5 em estilo. Mas achei o preço de R$800 um pouco exagerado. Isso o coloca hoje mais caro do que concorrentes diretos como o New Aura Nietzsche e o Nova Blast 5. Nota 7 em custo-benefício. E fiquei muito curioso em saber quem venceria um confronto entre os dois Skyfoam da fila. Vou produzir. E usando a minha incorruptível metodologia de média ponderada, chegamos a uma nota final muito boa de 7,9, que eu mantive como nota emocional para o fila Speed Rocker Skyfoam, que eu comprei. Essa semana serão só as músicas mais ouvidas nos 20 anos do Spotify. E o primeiro lugar ficou com The Weeknd, Blinding Lights.